E aí galera, tô aqui no meu cantinho hoje pra tá começando a minha parte da série lá do blog que a gente tá fazendo, o Tilex, sobre o curso de medicina, né? A gente falou naquele vídeo lá de abertura, cada um vai estar fazendo da sua maneira, né? Eu vou estar fazendo de um jeito, a Júlia vai estar fazendo de hoje e eu optei por estar fazendo de cada ano que eu já passei do curso de medicina, eu vou estar fazendo um texto, né? Fazendo um relato, podendo dar mais detalhes, mais informações sobre o momento que eu estou vivendo agora no curso, né? Como eu comentei, já fazem 5 anos que eu estou no curso de medicina, no 5º ano, né? E daí eu vou poder dar mais detalhes do que eu estou vivendo agora do que no início, porque eu já não lembro mais tantas coisas com tantos detalhes como a Julia vai poder fazer, que ela está vivenciando o início do curso, né? E eu optei, além de estar fazendo esses relatos, ano a ano mais ou menos, eu vou estar fazendo de tempos em tempos também vídeos para ficar um pouco diferente, né? Para estar abordando diversos assuntos que eu achar que são pertinentes ao curso de medicina, né? Que nem eu comentei como que eu fiz para superar dificuldades, como é que é a forma de encarar problemas, encarar situações, até eu coloquei a questão financeira do médico, né? Mas eu vou estar abordando de tempos em tempos, eu vou estar colocando esses vídeos como uns acréscimos pro meu relato principal, né? E hoje, como início, né? Nada mais justo do que começar pelo começo. Eu vou estar falando para vocês aí sobre como que foi como que se deu a minha escolha para estar fazendo o curso de medicina. O que eu já posso estar falando para vocês de início é que, em verdade, eu não escolhi, eu fui chamado. Na época eu não entendi bem o que aconteceu comigo, né? Mas vamos lá para a história. Foi assim, os meus pais, os dois são médicos, né? E desde quando eu tinha 6 anos de idade, mais ou menos, o meu pai já me levava junto com ele para os hospitais para estar passando consultas lá, visitando o Hospital Regional São José, que são hospitais municipais aqui de Joinville. Ele trabalhava em todos os hospitais que tínhamos na época, né, lá na década de 90, lá por 98, 99 mais ou menos, né? E eu lembro de um episódio que aconteceu lá na maternidade Darcy Vargas, aqui de Joinville, né, quando eu tinha 8 anos de idade. O meu pai me levou junto com ele, nós fomos na UTI neonatal, lá da maternidade, e aquele corredor existe lá até hoje, inclusive já como acadêmico eu já passei por aquele mesmo local. Quando eu cheguei lá com meu pai, ele foi ver uma bebê recém-nascida, tinha poucos dias de vida, e o nome dela era Eduarda. Eu lembro disso até hoje, eu lembro do momento que eu cheguei do lado do bercinho que ela estava internada, né? E eu lembro que eu cheguei lá, fui do lado do berço da Eduarda, fiquei esperando meu pai voltar, que ele tinha ido conversar com uma enfermeira para saber da evolução da criança, como é que ela estava, o que tinha acontecido antes dele passar a visita, né? E eu lembro que quando meu pai voltou, eu olhei pra ele e falei assim, pai, essa menina tá desidratada, né? Aí, desnutrida, desculpa, tava desnutrida. E daí, ele falou assim, é verdade, ele só deu um sorriso assim, né? E, entre aspas, foi o meu primeiro diagnóstico. Meu pai fez todo o atendimento lá com a criança, eu acompanhei, né? Não lembro com detalhes como é que foi a situação. Mas eu lembro que exatamente naquele corredor que, quando a gente estava indo embora, eu ouvi uma voz alta e clara dizendo pra mim assim, garoto, segue por este caminho. E na época eu não entendi o que era, e hoje eu tenho convicção que foi um chamado de Deus. E isso tem se refletido e veio a florescer na minha vida mais pra frente ao longo do curso. Não tem como eu deixar de falar dele nesse meu depoimento, que ele foi uma parte bem importante, principalmente nesse momento que eu estou vivendo atualmente no curso. Mas isso vai ficar para um outro momento, esse detalhe. Né? E a partir daquele momento ali, eu com 8 anos de idade, eu decidi que eu queria fazer medicina também, vendo o meu pai e minha mãe atuar, eu tinha convicção que era aquilo que eu queria fazer. Eles nunca me obrigaram de forma alguma, assim, não, Francisco, você vai fazer medicina e acabou, você não tem outras opções. Eles sempre deixaram tanto para mim quanto para a Júlia bem abertos o que a gente deveria fazer, que seria escolher pela nossa própria vontade, né? E ele sempre orientando, a gente às vezes vinha com uma ideia ou outra. Eu cheguei uma época que eu fazia bastante natação, eu cheguei a cogitar ser nadador, desde que isso não atrapalhasse os meus estudos, mas foi um plano que acabou não indo pra frente, porque não adianta, era pra mim ser médico e não tive como escapar do meu chamado, né? Então eu fui firme e forte, né, seguindo até a época do vestibular, graças a Deus eu passei e estou podendo cursar o curso de medicina, né? Além de estar podendo dar esse relato para vocês,
eu queria estar colocando hoje sobre as coisas que eu vou estar falando ao longo dessa série que a gente fez, né? Não necessariamente nem o meu depoimento quanto o da Júlia vai ser um guia definitivo de como sobreviver ou de como encarar o curso de medicina, isso não adianta. A vivência de cada um é de uma forma particular, cada um encara de uma forma, de intensidades diferentes, de acordo com suas vontades, com seus propósitos, cada um tem um motivo de estar fazendo o curso. A gente sempre busca um bom motivo, né? Mas a gente tem que estar respeitando as escolhas de cada um. Né? Sabemos que tem de tudo, tem desde pessoas que fazem por chamada até pessoas que fazem meramente, exclusivamente por status e dinheiro. Eu não estou aqui para julgar essas pessoas também, né? Mas isso não é o meu caso. E eu tenho algumas situações diferentes do meu relato que já vão ser motivo para não servir para algumas pessoas. Não é mérito, demérito, nada disso que eu vou estar falando, mas são situações particulares que aconteceram comigo, né? Uma situação particular que eu posso destacar é, como eu falei, já meus pais são médicos. Isso já muda um pouco, dá mais acesso, te torna uma pessoa mais conhecida, até porque meu pai é professor do curso, né? A grande maioria, principalmente dos pediatras, me conhece desde pequenininho, né? Vieram em festa de aniversário minha de 2, 3 anos, e isso acaba tanto para um lado positivo como para um lado negativo, as pessoas, os professores te encarando de uma forma diferente. É positivo porque algumas pessoas te respeitam, olham com bons olhos pelos bons profissionais que meu pai são excelentes, são médicos referências aqui na cidade e no estado, inclusive. São dois grandes exemplos para mim. E um lado negativo porque às vezes alguns esperam de mim o mesmo brilhantismo, digamos, que eles têm ou tiveram. Como eu sentia muitas vezes a situação de às vezes um professor fazer uma pergunta na sala, né? E ter um olhar direcionado para mim falando assim: ei, Francisco, você não vai responder, cara, tô esperando alguma coisa sair de ti. Mas isso é uma situação que eu já lidei muito bem, eu sei que eles são uma pessoa, eu sou outra, eu tenho as minhas características, eles têm as deles, então isso é uma coisa que já me incomodou, atualmente não me incomoda, eu já superei, eu sei que eu tenho que fazer o meu melhor, e o meu critério de sucesso é poder estar atendendo de uma forma adequada, com qualidade, tanto técnica como pessoa, os meus pacientes. É isso que eu tenho por objetivo, ser o melhor dentro que eu puder ser. Não superar ninguém, mas me superar a mim mesmo constantemente. Esse é meu objetivo, né? Outra situação que é diferente, o meu relato para as outras pessoas, é que normalmente o pessoal passa na faculdade e vai morar em outra cidade. Eu estou morando na cidade que eu nasci, estou há 22 anos aqui em Joinville, nunca morei em outra cidade, não tenho essa experiência. E nesses 22 anos eu estou na casa dos meus pais, né? O que também tem algumas vantagens e desvantagens, né? As vantagens principalmente são as facilidades que isso tem, sempre ter cama arrumada, roupa lavada, né? Isso facilita muito a vida. Desvantagens é o convívio contínuo, né? Não é tão fácil você querer fazer alguma coisa com os pais em casa, mas também são detalhes que a gente aprende a lidar com o tempo, né? E uma outra situação que aconteceu comigo, que também não é uma coisa tão corriqueira, ainda acontece, mas não é tão comum. Eu, graças a Deus, passei no meu primeiro vestibular, foi direto do terceirão. Eu não passei por um ano de cursinho, que é uma coisa que não é demérito nenhum, porque tá muito difícil, muito concorrido passar no curso de medicina, né? E assim, eu me esforcei muito, mas eu sei que também teve uma grande dose de ajuda. Não ajuda por meios ilícitos para estar entrando no curso de medicina, né? Mas tive uma ajuda porque é uma coisa pesada e consegui isso na minha primeira tentativa. Né? Eu fiz 5 vestibulares para 5 instituições, né? A Univille foi a única que eu passei. Mas como meu pai era professor, ele conhecia o curso, né? Muita gente tem dúvida disso, não é uma faculdade tão conhecida também, mas digo que esse diferencial é pouco. O livro que eu uso aqui é igual todo mundo no Brasil que usa, e eu vejo que a dedicação do profissional é muito mais importante do que essa situação de nome e brasão que você carregue no teu jaleco, por exemplo, no teu braço, né? Então a partir disso eu vou estar contando para vocês a minha história, contando como é que foi as situações ano a ano, como é que as coisas se sucederam para mim, né? Como que eu vim evoluindo e amadurecendo ao longo do curso, né? Tanto como pessoa como um futuro médico, né? E conforme as coisas forem andando eu vou estar colocando para vocês, atualizando, né? Vendo como vai andar, e aos pouquinhos a gente vai conversando. Vou mostrando como é que as coisas se sucederam. Essa cambada aí de livros que tem atrás é tudo do curso de medicina, por exemplo, né? Não tem como uma coisa não ser presente na nossa vida, né?
E assim vai indo, a gente vai passando essa história para vocês, espero que isso possa ser útil de alguma forma para quem está querendo fazer o curso de medicina, quem já conhece, quem já está no curso. Eu acho que tudo é válido, basta a gente saber filtrar situações, né? Eu acho que talvez não tudo, como eu falei, né? Não é um guia definitivo, vai estar servindo para estar colaborando para o crescimento, até mesmo para o entendimento das pessoas do curso de medicina. E é isso que eu queria estar colocando para vocês nesse primeiro momento. Até mais, um abraço.